Nossa próxima conversa, vou chamar a Tânia Maria de Oliveira, que é da Coordenação Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD. É sempre muito bom te receber por aqui. Tudo bem, Tânia? Oi, Thalita, tudo bem? É sempre muito bom estar aqui também. Obrigada pelo convite novamente. Tânia, acho que, inclusive, a gente já falou bastante sobre manifestação agora com o Leandro, sobre violência policial. Eu queria aqui com você falar um pouquinho sobre CPI da Covid. A gente vai ter a retomada da CPI, então, amanhã, terça-feira. Nise Yamaguchi, que faria parte desse gabinete paralelo aí do Ministério da Saúde, que tomava decisões em relação à saúde, à pandemia da Covid-19, ela que vai depor amanhã, né, vai ser questionada. A Tânia é servidora do Senado, então ela acompanha de muito perto tudo que está acontecendo ali, inclusive os humores ali, os governistas tentando atrapalhar essas sessões da CPI. Eu queria que você me falasse sobre o que você acha que está rolando até agora, como que você tem interpretado o que está acontecendo até agora, qual a sua expectativa para daqui para frente. Conta para a gente um pouquinho dessas movimentações. Então, a CPI da Covid completou um mês, né, de funcionamento e eu entendo que a CPI ela já tem bastante material e já tem produzido resultados públicos muito interessantes, com revelações que são muito significativas aí para o Brasil, para a situação atual em que a gente se encontra no tratamento, na falta de tratamento, né, realizado pelo governo federal para combater a pandemia, os números alarmantes que o nosso país já encontra, tanto de mortos quanto de infectados. Então, eu acho que a CPI tem sido um instrumento muito importante do Congresso Nacional para a revelação de toda essa trajetória mesmo, né, de como porque o que acontece é que as coisas começaram a ficar tão confusas da forma que foram divulgadas e misturadas com a produção contínua de fake news, que é uma praxe dos bolsonaristas e do próprio, dentro e fora do governo Bolsonaro, para confundir mesmo a população, que é muito importante isso que a CPI tem feito, de resgatar o passo a passo de como a pandemia chegou ao Brasil, como ela se instalou, e o que foi feito durante todo esse tempo para chegarmos ao atual estado de coisas. Então, a CPI já ouviu aí todos os ex-ministros do governo Bolsonaro, ministros da Saúde, o atual, já ouviu o presidente da Anvisa, já ouviu pessoas que são ligadas ao governo e que influenciaram e seguem influenciando essa política genocida que ele tem praticado no Brasil com relação à Covid-19. Amanhã será mais uma, né? Como você já disse, a médica Nise Yamaguchi é a médica que defendeu a mudança na bula da cloroquina para que constasse a indicação para a Covid-19. Isso foi revelado nos depoimentos da CPI, tanto pelo ex-ministro Mandetta, quanto pelo presidente da Anvisa, né, o Barra Torres. E ambos disseram que ela faz parte do chamado gabinete de aconselhamento, ou gabinete paralelo, que é assim que vem sendo conhecido, e que esteve na reunião em que ambos estiveram e que havia um decreto sobre a mesa para a mudança da bula da cloroquina. Imagina o tamanho da gravidade de uma coisa dessas, mudar a bula de um medicamento sabidamente ineficaz, né, para receitar à população um tratamento, ao invés de investir naquilo que efetivamente imuniza a população, que é a vacina. Então é muito grave. O depoimento dela vem sendo bastante esperado aí, e ocorre amanhã, né? Acho que é a principal atividade da CPI nesta semana. Existe essa disputa agora em relação a trazer os governadores para depor, né? Os governadores, inclusive, não sei se já entraram, vou entrar no STF para que não deponham. Também existe essa lacuna, que é a seguinte: se governadores forem depor, isso abre uma brecha para que o próprio presidente Jair Bolsonaro também seja convocado a depor. Então, existe essa disputa, né? Num primeiro momento ali, os governistas acharam que seria muito interessante levar governadores, agora já não acham a mais, agora já recuaram nessa decisão e também não estão tão mais afim de levar governadores, porque é isso. Bolsonaro também poderia ir a partir dessa decisão.
A primeira coisa que precisa ficar claro, Thalita, é que assim, a CPI, uma CPI no Congresso Nacional, ela não tem competência para investigar governadores de estado. Seriam CPIs nos próprios estados. A competência seria das Assembleias Legislativas dos estados. É muito importante esclarecer isso. O que ficou como objeto da CPI seria a investigação da destinação da verba federal para os estados, né, para tratamento de Covid, e a destinação dessa verba federal, quer dizer, como ela foi utilizada. O que, obviamente, autorizaria chamar gestores públicos que executaram essa política pública dentro dos estados, né, para dizer qual foi a destinação da verba federal. Não os governadores, porque aí você já coloca isso, existe toda uma discussão em CPI, você não chama os chefes de estado, né, para depor em CPI. Senão, pela mesma lógica, se pode chamar o presidente da República, né, para depor na CPI, e não os ministros e os diversos gestores, como a CPI está convocando. Então, os governadores têm toda a razão de estarem absolutamente indignados com essa situação. Veja que não se dá para falar sobre todos os governadores, mas a maioria dos governadores, ou boa parte dos governadores, fez exatamente o que o governo Bolsonaro não queria que eles fizessem. Tentaram conter a disseminação e a ampliação do vírus nos seus estados. E foi isso que o governo não tolerou. Então, houve, inclusive, toda aquela discussão provocando o Supremo Tribunal Federal para dizer que os governadores não tinham competência para gerir as questões referentes à pandemia, né? Sobre entrar no Supremo, eles já entraram, né? Eles entraram com uma ação de descumprimento de preceito fundamental para que o Supremo diga exatamente isso, que os governadores não podem ser convocados em uma CPI no Congresso Nacional. Agora, de qualquer forma, até o momento, certamente essa CPI da Covid tem afetado o governo Bolsonaro, tem derretido, né, o governo Bolsonaro, o que alimenta também essas manifestações que aconteceram no dia 29, esse 29 de maio, que reuniu muita gente por todo o Brasil. Então, a CPI da Covid alimenta também essa revolta na população, que faz com que a população vá às ruas. Eu li agora um comentário do Wagner Espanhol, está sempre aqui com a gente, e ele comentou algo que ficou muito assim, apareceu bastante durante as manifestações, é que o governo é tão perigoso quanto o vírus, e por isso que as pessoas estão indo para a rua, contra esse governo que é tão perigoso quanto o vírus, quanto o novo coronavírus, né? Pois é. O que tem ficado claro com a CPI, embora a CPI ainda esteja, dá para considerar que, num primeiro momento, sendo de 90 dias, ela ainda não chegou nem na metade do seu tempo de duração oficial, né? Em princípio. Mas o que tem ficado claro na CPI é realmente, para além da negligência, para além da total incompetência, para além do deboche com que o governo Jair Bolsonaro tratou e vem tratando a pandemia no nosso país. O Leandro Alçaí estava falando do absurdo de topar fazer uma Copa agora, a essa altura das coisas, aqui no país. É uma loucura total. Então, mas, para além de tudo isso, o que tem ficado claro para a população, a partir de como a CPI vai ouvindo todas as pessoas que vão lá depor, é que houve uma intencionalidade no governo federal de que esse vírus realmente se disseminasse, né, a chamada imunidade de rebanho, não pela vacina, como é o que se recomenda, o que se deseja, que a sociedade deseja, que haja uma imunidade feita a partir do percentual alto de pessoas vacinadas. Não, o governo Bolsonaro queria alcançar, isso está cada dia mais claro, a partir do número enorme de contaminados, que significaria, a rigor, caso esse plano tivesse sido levado a cabo e não tivesse sido contido, inclusive, pelas ações de governadores e de prefeitos até, significaria hoje milhões de mortos no nosso país. Milhões de mortos no nosso país. Então, é muito grave. O que vem sendo revelado pela CPI é absolutamente grave, né? Essa tese que vem aparecendo como confirmada pelos depoimentos que são feitos na CPI de imunidade de rebanho, se isso não for genocídio, ele não gosta de ser chamado de genocida, mas se isso não for genocida, eu realmente não conheço outra palavra para definir
o gestor que adota esse tipo de posição em relação ao seu próprio povo que ele deveria proteger. Claro. Tânia, a notícia de que deputados estão entrando no STF contra a realização da Copa América no Brasil, é possível barrar de alguma forma, através da justiça, a realização dessa Copa aqui no país? Sim, claro, pelos mesmos motivos de segurança e de defesa sanitária, né? A gente imagina que a gente está numa situação do país, daqui a pouco a gente vai bater 500 mil mortos no país. A gente tem uma população, não alcançamos ainda, alcançamos agora cerca de 10% de vacinados, né? Considerando as 2 doses. A gente tem uma situação absolutamente fragilizada, caótica, ainda completamente instável, com um crescimento de mortos pela Covid-19 assustadora. Imagina realizar um evento internacional no país numa situação dessa. É de uma irresponsabilidade atroz, atroz. É completamente inimaginável. Então, o Supremo Tribunal Federal, em nome da defesa da saúde, em defesa por uma questão sanitária, evidentemente, ele pode vetar a realização de um evento desse no país, sim. E eu acho perfeitamente plausível, inclusive. Juridicamente Vamos falando. agora falar sobre... Claro, claro. Eu queria falar com você sobre a BJD agora. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia completou 3 anos, fez uma super live, inclusive, no final de semana, com figurões, Lula e Dilma. Uma associação importantíssima nessa defesa pela democracia que fazemos todos nós nesse momento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, para quem não conhece o que é a associação, uma associação super parceira nossa aqui, tem sempre advogados participando, comentando quando há algum debate, alguma polêmica em relação à democracia, ao respeito aos direitos da população, aos direitos humanos. Fala um pouquinho para a gente, então, sobre essa tão importante associação. Obrigada. Bom, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia é uma entidade que criou o CNPJ há 3 anos, né? Realizamos o nosso primeiro seminário internacional no ano de 2018 e é quando fomos criados formalmente como entidade. Anos antes disso, precisamente em 2016, esse mesmo coletivo já existia como Frente de Juristas, porque a discussão sobre criação da BJD, ela tem a sua origem nos eventos do golpe parlamentar que retirou da presidência da República a presidenta Dilma Rousseff. Então, ali, grupos de juristas se reuniram e entenderam que era preciso fazer frente àquele formato de impeachment, que, na verdade, era meramente formal, para camuflar, escamotear um golpe que era parlamentar e absolutamente jurídico também, né? Que se dizia fundamentado na Constituição Federal, que se dizia fundamentado na nossa legislação infraconstitucional. E a gente, na compreensão de que estava acontecendo, na verdade, um golpe com uma roupagem jurídica, juristas em defesa da democracia, do devido processo legal constitucional, do Estado democrático de direito, resolveram se reunir e discutir a criação de uma frente. Essa frente de juristas é que se conformou em 2018 na BJD, na criação da BJD, porque a partir de determinado momento entendemos que era preciso que nos constituíssemos como entidade mesmo, né? Como uma associação mesmo. Isso para facilitar a nossa atuação institucional, né? Inclusive de demandas judiciais, de participar da vida ativa do país de forma mais institucionalizada. Isso foi e segue sendo muito importante, porque foi o que nos possibilitou, inclusive, ajuizar diversas ações no Supremo Tribunal Federal e fora dele, e participar de diversos movimentos, né, que exigem essa formatação, digamos assim, né, como entidade, né, como associação. Então, a BJD ela é organizada em 19 estados hoje, pretendemos alcançar todos os estados ainda, mas é uma entidade jovem, então vários núcleos estão se formando, ela se organiza em núcleos nos estados, né?
Cada estado possui o seu núcleo, que dá base. Nós temos o colegiado nacional, que é o coletivo desses núcleos todos, e temos a coordenação executiva nacional, da qual eu faço parte, né, que é uma direção colegiada e horizontal. Então, a BJD tem feito já um trabalho que nós consideramos absolutamente relevante nessa afirmação da importância da defesa da democracia no nosso país, sobretudo nos últimos tempos, que tem ficado bem complicado, bem difícil. Olha, parabenizo a BJD, desejo todo sucesso para vocês, porque de fato é uma organização essencial para a defesa da democracia, tem se mostrado presente nas discussões mais importantes e relevantes aqui no nosso país, viu? Parabéns para todos vocês que atuam na BJD. Tânia, quero agradecer demais, inclusive, a sua participação aqui com a gente, comentando não só sobre a BJD, mas outras notícias. É sempre muito bom poder te ouvir, viu? Um beijo para você, até uma próxima. Obrigada, Thalita. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau.